Existe uma experiência humana extremamente comum que quase sempre é mal interpretada. Aquela sensação de que algo está para acontecer. Um desconforto que surge antes de qualquer explicação lógica. Ou uma tranquilidade inesperada diante de algo que, em teoria, deveria gerar insegurança. Quase todo mundo já viveu isso. O problema não é sentir. O problema é o significado que se atribui ao que foi sentido. Alguns transformam essa experiência em algo místico, como se a realidade estivesse enviando mensagens cifradas o tempo inteiro. Outros descartam imediatamente, tratando como imaginação ou exagero emocional. Mas nenhuma dessas respostas é realmente madura. O que acontece, na maioria das vezes, é mais simples e mais profundo. O corpo percebe antes da mente explicar. O sistema nervoso detecta padrões, mudanças sutis de comportamento, incoerências no ambiente, microsinais sociais, ativa memórias emocionais associadas. Ele reage antes que exista linguagem para nomear o que foi percebido. Depois disso, a mente entra. E quando ela entra, começa a interpretar. É nesse intervalo, entre percepção e interpretação, que nasce quase toda a confusão. Intuição se mistura com ansiedade. Coincidência vira mensagem. Repetição vira destino. Desconforto vira profecia. Quando alguém não aprende a diferenciar percepção limpa de narrativa mental, passa a viver reagindo ao próprio ruído interno. E isso altera decisões, relações, oportunidades e a forma como enxerga a própria realidade. Entender esse mecanismo não torna a vida fria. Torna mais precisa, menos dramática, menos supersticiosa e, curiosamente, mais segura. Se essa abordagem mais lúcida sobre percepção e realidade já faz sentido para você, permanece aqui. A partir daqui, a diferença entre clareza e ruído começa a ficar evidente. 1. Existe um momento extremamente curto entre o que acontece e o que você entende que aconteceu. Esse momento quase nunca é percebido conscientemente, mas ele está lá. É nele que o corpo reage antes que a mente organize qualquer explicação. O sistema nervoso opera em velocidade muito superior ao raciocínio lógico. Ele compara padrões, identifica incoerências, reconhece familiaridades e ativa respostas físicas em frações de segundo. Tudo isso acontece antes que você consiga formular uma frase interna sobre o que está sentindo. Por isso, a sensação vem primeiro. A mente, quando entra em ação, já está atrasada. Esse atraso não é falha. É característica do funcionamento humano. A percepção primária é automática. O entendimento é construído depois. É nesse intervalo que surgem experiências como: tem algo estranho aqui. Isso não está me soando bem. Eu não sei explicar, mas parece certo. Essas frases aparecem porque a reação corporal já ocorreu, mesmo que o motivo ainda não tenha sido verbalizado. O problema começa quando a pessoa acredita que aquilo que sentiu já é conclusão definitiva. Sensação não é conclusão. É dado. O corpo pode reagir a uma incoerência real no ambiente. Mas também pode reagir a uma memória emocional antiga que foi ativada por semelhança superficial. Pode reagir a um tom de voz que lembra alguém do passado. Pode reagir a uma expressão facial que ativa a associação inconsciente. Pode reagir ao próprio estado interno de cansaço ou estresse acumulado. Nem toda sensação é leitura do presente. Algumas são eco do passado. Sem maturidade perceptiva, tudo parece ter o mesmo peso. Um leve desconforto vira alerta absoluto. Uma leve tranquilidade vira confirmação de destino. Mas percepção bruta não é sabedoria. É matéria-prima. O que diferencia alguém reativo de alguém consciente não é a ausência de sensação. É a capacidade de não transformar sensação em narrativa imediata. Quando você sente algo e, em vez de concluir, observa, cria espaço entre percepção e interpretação. Esse espaço é decisivo. É nele que você evita decisões precipitadas baseadas apenas em reação automática. Ignorar completamente o que se sente também não resolve. Quem faz isso tende a viver desconectado das próprias leituras internas
e a depender exclusivamente de justificativas externas para agir. O equilíbrio começa quando você reconhece: o corpo captou algo, a mente ainda não entendeu o que. Essa postura reduz dramaticamente o risco de dramatização. Sensação antes da explicação não é mística, é neurológica. Mas a forma como você lida com ela determina se sua vida será conduzida por clareza ou por ruído. Depois que o corpo reage, a mente entra em cena com uma função muito específica: organizar sentido. O ser humano não tolera bem experiências sem explicação. Existe uma necessidade profunda de transformar sensação em narrativa, dado em significado, percepção em história. Esse processo é natural e necessário. Sem ele, a realidade pareceria caótica. O problema não é interpretar. O problema é interpretar rápido demais. Quando a mente recebe uma sensação ainda pouco clara, ela começa a buscar referências, vasculha a memória, experiências passadas, crenças, expectativas e até medos antigos para tentar preencher as lacunas. E quase sempre encontra algo que encaixa. Só que encaixar não significa explicar corretamente. Se alguém já teve uma experiência negativa em determinado contexto, basta um detalhe semelhante para que a mente reutilize aquela narrativa. Não importa se o contexto atual é diferente. O cérebro prioriza rapidez, não precisão absoluta. É assim que pequenos desconfortos viram previsões pessimistas, e pequenas tranquilidades viram certezas antecipadas. A história mental se constrói rapidamente porque ela dá sensação de controle. Quando existe explicação, existe impressão de previsibilidade, mesmo que essa previsibilidade seja ilusória. Essa dinâmica ajuda a entender por que duas pessoas podem sentir algo parecido e interpretar de formas completamente opostas. Uma pode concluir perigo onde há apenas novidade. Outra pode concluir segurança onde existem sinais de alerta. Não porque a realidade mudou, mas porque o repertório interno de cada uma direciona a narrativa. Existe também um fator pouco observado. A mente prefere coerência à verdade. Uma explicação coerente com crenças antigas costuma ser aceita com facilidade, mesmo que os fatos atuais não sustentem totalmente aquela interpretação. Isso reduz o desconforto cognitivo, mas pode distorcer a leitura do presente. Quando a narrativa se instala, ela começa a influenciar comportamento. A postura muda, o tom de voz muda, a atenção seletiva se intensifica. Pequenos sinais passam a ser interpretados como confirmação da história inicial. É um ciclo silencioso. A pessoa sente algo, interpreta rapidamente, passa a agir com base nessa interpretação. E o próprio comportamento ajuda a produzir respostas externas que parecem confirmar a hipótese inicial. Sem perceber, a narrativa deixa de ser explicação e passa a ser motor da experiência. Por isso, maturidade perceptiva não significa parar de interpretar. Significa tolerar alguns instantes de não saber. Permitir que a sensação se estabilize antes de transformá-la em conclusão. Esse pequeno atraso na interpretação costuma aumentar bastante a precisão das decisões. Não elimina erros, isso é impossível, mas reduz dramatizações desnecessárias e evita que o passado seja projetado automaticamente sobre o presente. A mente é excelente em contar histórias, mas nem toda história que ela conta corresponde exatamente ao que está acontecendo. E reconhecer isso não fragiliza, pelo contrário, aumenta a autonomia. Existe uma inclinação humana muito forte para atribuir significado especial a eventos que se repetem ou que parecem improváveis. Quando algo acontece mais de uma vez em curto espaço de tempo, a mente tende a interpretar como sinal, mensagem ou confirmação de alguma expectativa interna. Mas, na maioria das situações, o que está em jogo não é mensagem, é recorte. A atenção humana não é neutra. Ela seleciona, destaca e prioriza informações com base no que está emocionalmente ativo naquele momento. Quando um tema ganha importância interna, a percepção passa a identificá-lo com mais frequência no ambiente. Não porque o mundo mudou, mas porque o filtro perceptivo se ajustou.
Um exemplo simples ajuda a visualizar isso. Quando alguém pensa em trocar de carro e começa a considerar um modelo específico, esse modelo parece surgir por toda parte. Não houve aumento real daquele carro nas ruas. Houve aumento da atenção para ele. Esse mesmo mecanismo opera em situações emocionais mais complexas. Quando alguém está inseguro em relação a uma relação, pequenas ambiguidades ganham destaque. Quando alguém está confiante, os mesmos sinais podem passar despercebidos ou ser interpretados com leveza. Coincidências significativas costumam nascer desse encontro entre atenção seletiva e contexto. Isso não invalida a experiência subjetiva. Às vezes, perceber padrões ajuda a tomar decisões mais conscientes. O problema surge quando coincidência passa a ser tratada como prova definitiva ou orientação externa inevitável. A partir desse ponto, a pessoa deixa de analisar fatos e passa a buscar confirmações. Qualquer evento neutro pode ser reinterpretado para sustentar a narrativa já escolhida. Isso reduz a flexibilidade cognitiva e pode levar a conclusões precipitadas. Existe também um componente emocional importante. Coincidências carregadas de significado oferecem sensação de direção. Elas parecem reduzir incerteza, e o ser humano tende a valorizar qualquer coisa que diminua a sensação de imprevisibilidade. Só que essa redução pode ser ilusória. Quando coincidência é tratada como recado, a pessoa pode ignorar dados concretos que não encaixam na interpretação inicial. A realidade fica subordinada à narrativa e não o contrário. Já quando coincidência é vista como recorte, resultado da interação entre atenção, memória e contexto, ela passa a ser informação, não destino. Algo que pode ser considerado, mas não automaticamente obedecido. Essa postura não torna a vida mais fria, torna mais ajustada à complexidade real das situações. Coincidências continuam existindo, repetições continuam acontecendo, mas deixam de carregar um peso que muitas vezes não corresponde aos fatos. Isso devolve autonomia para a decisão. Afinal, perceber algo não significa que aquilo define o próximo passo. Significa apenas que algo chamou atenção. E atenção, por si só, ainda não é direção. Quando situações parecidas voltam a acontecer, a tendência imediata costuma ser buscar explicações externas. Azar, destino, coincidência excessiva, comportamento alheio. Tudo isso aparece como justificativa rápida para algo que parece fugir do controle. Mas repetição raramente nasce apenas do lado de fora. Grande parte dos padrões que se mantêm ao longo do tempo está ligada à familiaridade emocional, tolerância comportamental e escolhas feitas quase automaticamente. Não é uma questão de culpa. É uma questão de coerência interna. O cérebro humano prefere o conhecido ao incerto, mesmo quando o conhecido já gerou desconforto antes. Existe uma sensação de previsibilidade que reduz a ansiedade, ainda que o resultado não seja exatamente positivo. Isso explica por que certas dinâmicas se repetem. Relações com características semelhantes, ambientes que ativam os mesmos conflitos, decisões que seguem um roteiro previsível. Não porque alguém esteja atraindo isso de forma mística, mas porque aquilo se encaixa na estrutura interna já consolidada. Existe também a questão da tolerância. Cada pessoa estabelece, muitas vezes sem perceber, um limite do que considera aceitável. Esse limite influencia escolhas. Quando a tolerância é alta para determinados desconfortos, a probabilidade de permanecer em situações semelhantes aumenta. Outro fator importante é a identidade. A forma como alguém se vê molda comportamento. Se uma pessoa se percebe como alguém que sempre precisa se esforçar excessivamente para ser reconhecida, tende a aceitar contextos onde esse esforço constante é exigido. A narrativa interna orienta a experiência externa. Isso não significa rigidez permanente. Identidade pode mudar. Mas a mudança costuma exigir consciência deliberada, não apenas desejo abstrato. Existe ainda um componente de aprendizado incompleto. Situações que não foram plenamente compreendidas tendem a reaparecer sob formas semelhantes. Não como punição, mas como continuidade de processo.
O organismo tenta resolver aquilo que ainda não foi integrado. Quando a repetição é vista sob essa perspectiva, a pergunta deixa de ser: por que isso continua acontecendo? E passa a ser: qual parte minha ainda está compatível com essa situação? Essa mudança desloca o foco do controle externo para a observação interna. E isso abre margem real para ajuste. Sem esse movimento, a pessoa pode continuar esperando que o ambiente mude enquanto mantém intactos os próprios critérios de escolha. O resultado costuma ser frustração recorrente. Reconhecer padrões não significa aceitar tudo passivamente. Significa identificar onde existe possibilidade concreta de intervenção. Às vezes a intervenção é comportamental. Às vezes é emocional. Às vezes é cognitiva. Mas ela quase sempre começa com percepção clara. Quando isso acontece, repetição deixa de parecer destino e passa a ser informação. Informação útil para recalibrar decisões futuras. Existe um erro comum quando se fala sobre percepção interna. Ou, o corpo é elevado à condição de guia absoluto, como se qualquer sensação fosse orientação infalível, ou é completamente descartado em nome de uma racionalidade rígida. Nenhuma dessas posições produz precisão. O corpo reage o tempo todo. Ele responde a variações de ambiente, postura das pessoas, ritmo de conversa, memórias ativadas, níveis de estresse acumulado, privação de sono, experiências antigas ainda não processadas. Essas respostas surgem antes de qualquer elaboração consciente. Isso não transforma o corpo em oráculo, mas também não o torna irrelevante. Uma contração pode indicar incoerência percebida, mas também pode indicar medo antigo reativado. Uma sensação de leveza pode apontar compatibilidade, ou pode simplesmente refletir familiaridade, mesmo que essa familiaridade já tenha produzido consequências negativas antes. Sem análise mínima, qualquer leitura corporal pode ser superinterpretada. É importante entender que o organismo trabalha com associações. Se determinado tipo de ambiente lembra uma situação passada, a reação pode surgir automaticamente, mesmo que o contexto atual seja diferente. O corpo não distingue com precisão histórica. Ele reage por semelhança. Isso explica por que algumas pessoas sentem desconforto intenso em situações aparentemente neutras. A reação pode não estar relacionada ao presente imediato, mas à memória emocional ativada. Ignorar completamente essas respostas cria desconexão. A pessoa passa a depender exclusivamente de justificativas externas para agir, perdendo acesso a dados internos relevantes. Por outro lado, confiar cegamente na primeira sensação pode levar a decisões impulsivas baseadas em leitura parcial. Existe uma postura mais equilibrada. Em vez de tratar sensação como comando, é possível tratá-la como informação preliminar, um sinal de que algo merece atenção adicional, não conclusão imediata. Quando surge uma reação corporal, 3 perguntas simples ajudam a organizar a leitura. O que exatamente estou sentindo? Em que estado eu já estava antes disso? Que fatos concretos sustentam essa sensação? Essas perguntas não anulam a experiência, elas refinam. O corpo fornece matéria-prima. A consciência organiza. Com o tempo, essa organização se torna mais rápida e mais precisa. A pessoa passa a distinguir melhor entre reação automática e leitura contextual. Essa habilidade reduz dramatização sem gerar frieza. Reduz impulsividade sem gerar paralisação. E talvez o ponto mais importante seja este: o corpo não precisa ser idolatrado para ser respeitado. Ele pode ser ouvido sem ser obedecido cegamente. Esse tipo de relação interna costuma produzir decisões mais sustentáveis do que tanto a negação quanto a romantização. Uma das confusões mais frequentes quando se fala em percepção interna é tratar a ansiedade como se fosse intuição. As duas podem surgir com rapidez, ambas podem gerar sensação corporal forte e, superficialmente, podem parecer semelhantes. Mas a estrutura de cada uma é bastante diferente. Intuição costuma ser simples. Ansiedade costuma ser insistente. A percepção intuitiva aparece como uma direção discreta. Não exige justificativa extensa,
Não cria uma cadeia longa de pensamentos e não costuma vir acompanhada de urgência dramática. Ela indica uma inclinação, mas não exige que você resolva tudo imediatamente. Já a ansiedade tende a produzir repetição mental. Pensamentos voltam várias vezes, cenários são simulados, possibilidades são testadas continuamente. Existe uma necessidade de prever o que vai acontecer para reduzir incerteza. Esse movimento mental intenso muitas vezes é interpretado como profundidade ou sensibilidade. Na prática, costuma ser tentativa de controle. Outro ponto relevante é o nível de estabilidade. Quando uma percepção é coerente com a própria estrutura interna, ela tende a permanecer relativamente constante, mesmo que emoções oscilem. A ansiedade, por outro lado, varia conforme cansaço, validação externa, humor e contexto imediato. Uma decisão tomada apenas para aliviar a ansiedade costuma gerar alívio momentâneo, seguido de novas dúvidas. Já decisões alinhadas com percepção mais clara tendem a produzir uma sensação de consistência, mesmo quando envolvem dificuldade. Isso não significa que percepção intuitiva seja sempre confortável. Às vezes, ela aponta para mudanças exigentes. A diferença está no tipo de desconforto. A ansiedade pressiona e acelera. A clareza sustenta e estabiliza. Existe também a questão da confirmação externa. A ansiedade busca constantemente sinais que validem a interpretação inicial. Pequenos detalhes são amplificados para reduzir insegurança. A percepção intuitiva não costuma depender desse monitoramento contínuo. Quando alguém começa a observar essas diferenças, percebe que muitas decisões passadas atribuídas à intuição estavam, na verdade, ligadas à necessidade de interromper um estado interno incômodo. Aliviar tensão não é necessariamente agir com clareza. Essa distinção não elimina dúvidas, elas continuam existindo, mas ajuda a reduzir dramatizações e decisões precipitadas. A pessoa aprende a tolerar alguns momentos de incerteza sem transformar essa incerteza em urgência. Essa tolerância é um indicador importante de maturidade emocional. Em geral, percepções coerentes não exigem espetáculo interno. Elas se mantêm, mesmo em silêncio. E esse silêncio costuma ser mais informativo do que o excesso de pensamento tentando antecipar tudo. Existe uma ideia bastante difundida de que pensamentos determinam eventos de forma direta, quase automática. Essa visão é sedutora, porque oferece sensação de controle e simplicidade. Se eu pensar certo, tudo se organiza. Mas a realidade costuma operar de forma menos imediata e mais consistente. Pensamento não cria destino. Pensamento cria direção. Aquilo que ocupa sua mente com frequência orienta a atenção. Atenção orienta a percepção. Percepção influencia escolhas. Escolhas moldam comportamento. E comportamento, ao longo do tempo, influencia resultados. É um processo gradual, muitas vezes silencioso. Quando alguém sustenta pensamentos recorrentes de desconfiança, por exemplo, passa a ler o ambiente a partir desse filtro. Ambiguidades ganham destaque. Pequenos sinais são interpretados como confirmação de ameaça. A comunicação muda, a postura muda, e as respostas do ambiente começam a refletir essa mudança. Não houve manifestação instantânea. Houve coerência entre estado interno e comportamento. Algo semelhante acontece quando o foco se volta para possibilidades. A pessoa passa a notar oportunidades que antes ignorava. Isso não significa que o mundo produziu mais oportunidades de repente. Significa que o filtro perceptivo se reorganizou. O cérebro humano trabalha com prioridade. Aquilo que é considerado relevante recebe mais recursos de atenção. O restante passa praticamente despercebido. Esse mecanismo é funcional, mas pode criar a impressão de que a realidade mudou quando, na verdade, foi a forma de observá-la que se alterou. Narrativas internas também exercem influência significativa. Frases repetidas mentalmente. Isso sempre acontece comigo. Eu nunca consigo. As pessoas são assim. Acabam orientando microdecisões. Pequenas escolhas acumuladas produzem cenários previsíveis.
Não é uma questão de culpa ou de pensamento mágico. É dinâmica comportamental. Quando essa relação fica clara, a sensação de aleatoriedade diminui. Não porque tudo passa a ser controlável, mas porque parte do que parecia inexplicável revela coerência. Isso também reduz frustração. Em vez de esperar mudanças externas sem alteração interna correspondente, a pessoa começa a observar onde pode intervir de forma concreta. Foco, postura, comunicação, critérios de escolha. Essas intervenções raramente produzem resultados imediatos, mas costumam gerar consistência ao longo do tempo. Talvez por isso sejam menos populares do que soluções rápidas. Ainda assim, elas tendem a ser mais sustentáveis. Pensamento orienta a trajetória. E trajetória, mantida com coerência, influencia o tipo de experiência que se torna mais provável. Não há garantia absoluta, mas há direção. E direção, quando consciente, costuma reduzir a sensação de estar apenas reagindo ao acaso. Em algum momento, entre perceber algo e interpretar aquilo que foi percebido, costuma surgir um elemento que distorce a leitura: o ruído. Ruído não é imaginação pura, nem erro isolado. Ele costuma nascer da tentativa da mente de assumir controle rápido sobre algo que ainda não está totalmente claro. É uma reação compreensível. Incerteza gera desconforto, e o cérebro tende a preencher lacunas para reduzir esse desconforto. O problema é que preencher rápido nem sempre significa preencher bem. Primeiro vem a percepção simples. Depois surge a necessidade de explicação. Logo em seguida, aparece a narrativa. Essa narrativa pode incluir previsões, hipóteses, comparações com experiências passadas, cenários futuros e até justificativas emocionais. Em pouco tempo, aquilo que começou como uma leitura discreta do presente se transforma numa história complexa sobre o que pode acontecer. Esse processo cria a sensação de profundidade, mas frequentemente é apenas excesso de elaboração. Existe uma diferença clara entre refletir e ruminar. Refletir organiza dados e permite avanço. Ruminar repete possibilidades sem resolução. O ruído se aproxima muito mais da ruminação. Pensamentos circulares, busca incessante por confirmação, necessidade de revisar continuamente a mesma hipótese. Tudo isso costuma indicar tentativa de reduzir a ansiedade, não aumento de clareza. Memória emocional exerce papel importante nesse ponto. Situações atuais podem ativar lembranças antigas ainda carregadas de emoção. A reação interna pode ser intensa mesmo quando o contexto presente não apresenta o mesmo nível de risco ou significado. Sem consciência desse mecanismo, a pessoa pode acreditar que está diante de uma leitura precisa, quando na verdade está reagindo a associações do passado. Outro componente do ruído é a necessidade de prever. Antecipar cenários oferece sensação temporária de controle, mas também amplia a distância em relação ao que está efetivamente acontecendo. A atenção se desloca do presente para projeções futuras. Quanto maior a tentativa de controle, maior tende a ser o ruído interno. Percepções claras não exigem monitoramento constante. Ruído exige vigilância contínua. Quando alguém sente necessidade de checar repetidamente a mesma situação, interpretar detalhes mínimos como provas ou buscar validação externa incessante, dificilmente está operando com leitura limpa. Isso não indica fraqueza ou falta de inteligência. Indica apenas que o organismo ainda está aprendendo a lidar com incerteza, sem transformá-la em ameaça constante. Reduzir ruído não significa eliminar pensamento. Significa permitir que percepção e reflexão aconteçam sem pressa excessiva e sem dramatização automática. Esse ajuste costuma trazer mais precisão para decisões e relações. E, curiosamente, tende a reduzir a sensação de que a realidade está cheia de mensagens confusas. Na maioria das vezes, o que existe não é mensagem complexa. É apenas percepção simples coberta por excesso de interpretação. Grande parte do que chamamos de pressentimento não nasce do presente. Nasce da memória. Experiências passadas deixam registros emocionais que influenciam leituras futuras.
O cérebro não armazena apenas fatos, armazena sensações associadas a esses fatos. Quando algo no presente se assemelha, ainda que superficialmente, a uma experiência anterior marcante, a reação pode surgir antes da consciência perceber a comparação. Essa ativação automática não é erro, é mecanismo de proteção. O problema surge quando memória é confundida com previsão. Uma situação atual pode despertar desconforto não porque exista incoerência real, mas porque lembra um contexto antigo que foi doloroso. A mente, então, projeta o desfecho passado sobre o cenário atual. Sem perceber, a pessoa passa a reagir ao que foi, não necessariamente ao que é. Esse movimento é sutil. Primeiro vem a sensação, depois surge a lembrança implícita. Em seguida, aparece a expectativa do mesmo resultado. E quando a expectativa se instala, comportamento se ajusta a ela. A postura muda, o tom muda, a leitura de detalhes se intensifica. A própria atitude pode contribuir para produzir a resposta temida. Nesse ponto, memória deixou de ser referência e passou a ser roteiro. Existe também o desejo de controle. Quando alguém já experimentou frustração ou perda, a tendência natural é tentar evitar que aquilo se repita. O controle surge como estratégia para reduzir vulnerabilidade. Só que controlar demais distorce percepção. A pessoa começa a analisar excessivamente, prever cenários, testar hipóteses mentais, buscar garantias. O presente perde nitidez, substituído por simulações futuras. Controle oferece sensação temporária de segurança, mas raramente elimina a incerteza. Pelo contrário, costuma ampliá-la, porque quanto mais se tenta prever tudo, mais variáveis surgem. Memória e controle se alimentam mutuamente. A lembrança ativa a cautela. A cautela vira tentativa de antecipação. A antecipação reforça a ansiedade. E a ansiedade valida a sensação inicial. Esse ciclo pode ser confundido com sensibilidade aguçada ou intuição desenvolvida. Na prática, muitas vezes é apenas medo bem estruturado. Reconhecer isso não significa ignorar experiências passadas. Significa apenas diferenciá-las do momento atual. Memória é informação valiosa, mas não é destino inevitável. Quando essa distinção fica clara, a pessoa passa a observar se está reagindo ao que está diante dela ou ao que ficou marcado dentro dela. Essa pergunta simples costuma reduzir bastante a projeção automática. E, ao reduzir projeção, diminui também a necessidade de controle excessivo. Com menos controle, há mais espaço para observar o que realmente está acontecendo. E isso costuma aproximar mais da realidade do que qualquer tentativa ansiosa de antecipá-la. Depois de atravessar percepção, interpretação, padrão, memória e controle, a distinção começa a ficar mais nítida. Clareza e ruído não se diferenciam pelo conteúdo do pensamento, mas pela forma como ele se apresenta internamente. Clareza costuma ser simples. Ruído costuma ser insistente. Quando algo é coerente, a sensação tende a ser estável. Não precisa ser eufórica. Não precisa ser emocionante. Muitas vezes, é apenas uma percepção firme, sem espetáculo. Ela não exige que você resolva tudo naquele instante. Ela não pede garantias. Ela não implora por confirmação. Ela se mantém. Já o ruído raramente se mantém da mesma forma. Ele oscila. Amplifica detalhes pequenos. Cria cenários. Testa hipóteses repetidamente. Questiona a própria conclusão várias vezes. Ele busca certeza absoluta, algo que a realidade dificilmente oferece. Clareza não elimina dúvida, mas convive com ela. Ruído tenta esmagar a dúvida à força. Existe também uma diferença corporal perceptível. Quando há coerência, mesmo que a decisão seja difícil, costuma existir uma sensação de alinhamento interno. Não necessariamente conforto, mas consistência. Já o ruído frequentemente vem acompanhado de aceleração, tensão, urgência ou necessidade de agir para aliviar incômodo. Esse alívio é temporário. Outro aspecto é a independência de validação externa. Percepções claras não dependem constantemente da confirmação de terceiros. Elas podem ser revistas à luz de novos fatos,
mas não precisam ser sustentadas por sinais contínuos. Ruído, ao contrário, procura evidências o tempo todo. Cada detalhe vira possível prova. Clareza não exige vigilância permanente. Ruído exige monitoramento constante. Quando alguém começa a observar essa diferença, percebe que muitas decisões equivocadas do passado não vieram de falta de inteligência, mas de excesso de compulsão interna. A urgência foi confundida com verdade. Aprender a esperar o ruído diminuir antes de agir costuma ser uma das mudanças mais poderosas na qualidade das escolhas. Não é paralisia. É pausa estratégica. Essa pausa permite que percepção e reflexão se alinhem. Permite que memória seja considerada sem dominar. Permite que o presente seja observado sem ser imediatamente invadido por projeções. Com o tempo, essa prática reduz dramatização. Coincidências perdem o peso exagerado. Sensações deixam de virar profecias. Padrões começam a ser identificados com mais objetividade. E aos poucos, a realidade parece menos misteriosa e mais estruturada. Não porque ficou mais simples, mas porque o ruído diminuiu. Perceber antes de entender não é algo extraordinário. É parte do funcionamento humano. O sistema nervoso lê padrões, identifica incoerências, reconhece familiaridades e reage antes que exista linguagem para explicar. O que costuma gerar confusão não é a sensação inicial, mas a história que vem depois dela. Quando interpretação se mistura com medo, nasce ansiedade. Quando se mistura com expectativa, nasce projeção. Quando se mistura com necessidade de controle, nasce ruído. E ruído, ao contrário do que parece, não traz mais informação. Traz apenas mais complexidade desnecessária. Reduzir ruído não significa ignorar percepção. Significa permitir que percepção e reflexão coexistam sem pressa excessiva. Significa observar sem transformar imediatamente cada sensação em conclusão definitiva. Isso muda a forma como coincidências são interpretadas. Muda a leitura de padrões repetidos. Muda a relação com o próprio corpo. E, principalmente, muda o tipo de decisão que passa a ser tomada. A vida não fica totalmente previsível. Isso nunca acontece, mas tende a ficar menos dramática. Clareza raramente vem acompanhada de espetáculo. Ela costuma ser discreta, consistente e relativamente silenciosa. E quando o silêncio interno aumenta, a necessidade de buscar sinais externos diminui naturalmente. Não porque o mundo deixou de ser complexo, mas porque a interpretação ficou mais ajustada ao que realmente está acontecendo. No fim, não se trata de aprender a receber mensagens. Se trata de aprender a diferenciar percepção de narrativa. Essa distinção, quando amadurece, costuma trazer mais autonomia do que qualquer tentativa de controle absoluto. Se esse tipo de abordagem mais lúcida sobre percepção, padrões e realidade faz sentido para você, continue por aqui. Esse tipo de reflexão costuma ganhar profundidade com o tempo, e quanto mais a compreensão se estabiliza, menos a vida parece um enigma a ser decifrado e mais um processo a ser compreendido.